1 Reis, está no Velho Testamento, capítulo 18, do verso 20 até o verso 40. Trata da história de Elias e o profeta de Baal no Monte Carmelo. Veja só, aqui nesse texto, Elias teve uma experiência poderosíssima, fantástica. Um povo que precisava ser corrigido por causa do seu coração endurecido. E no versículo 40 você vê o que aconteceu com esse povo, a justiça vindo sobre ele. E essas pessoas sofreram amargamente por se adorar outros deuses que não o Deus verdadeiro. Sabe, meu querido, minha querida, Acabe, ele foi um dos reis piores, mais malévolos, idólatra de toda Israel. Ele, diz aqui o texto bíblico, que ele criou um poste-ídolo, ele criou um ídolo para que o povo adorasse. 400 profetas de Azera estavam, que é essa idolatria deles, estava lá, junto com os 450 profetas de Baal. Acabe contrariou grandemente o Senhor. E a nação de Israel se prostituiu, adorando outros deuses, servindo outros deuses. Ora servia ao Deus Todo-Poderoso, o nosso Deus, ora adorava outros deuses. Acabe acabou casando com uma sacerdotisa, Jezabel, uma prostituta do templo, Jezabel, que adorava a Baal, e ele passou a fazer todos os gostos desta mulher. Enfim, meu querido, minha querida, nós estamos diante de um cenário em que só o poder de Deus podia fazer algo tremendo e maravilhoso. Só tinha sobrado de todos os profetas de Israel, somente Elias, para guerrear contra esses 850 profetas do mal. Alguns do povo de Israel se ajuntaram a Elias para acompanhar essa trajetória e ver o grande milagre que Deus estava por fazer. O que eu quero dizer para você é que para Deus não é impossível. Ele precisa de um homem. Ele precisa de uma mulher para poder mudar toda uma história e uma situação. E você sabe disso, porque assim foi com Esther, assim foi com outras pessoas da Bíblia, Moisés, assim foi com Josué, assim foi com tantas outras cenas e histórias, assim como esta. Assim como eu creio também que Deus precisa somente de você, para que algo tremendo aconteça não somente na sua vida, mas aconteça na vida da sua família e aconteça na nossa cidade. Acabe tornou-se um grande opositor de Elias. E Elias queria que um grande milagre acontecesse, a fim de que o Senhor fosse exaltado. E é por isso que nesta noite eu quero falar sobre o milagre no altar. Esse milagre tremendo que nós vimos acontecer aqui. O tema dessa mensagem é o milagre no altar. E o milagre no altar acontece quando o homem ou a mulher de Deus faz a escolha certa.
quando o homem e a mulher de Deus é ter humildade suficiente para restaurar a sua vida, o altar do Senhor na sua vida, é quando esse homem e essa mulher que quer ver o milagre acontecendo no altar, olha e clama para o Senhor, e Ele manda fogo do céu. E é a minha terceira divisão. É preciso, meu querido, ver o milagre de Deus acontecendo. E vendo a atitude, Acabe vendo a atitude de Elias, no verso 17, ele chega até Elias, o profeta, e diz: você é o homem que está perturbando a nação de Israel? Imagine o rei fazendo isso com você, meu querido, minha querida, na frente de todo mundo, colocando em xeque a sua pessoa, a sua autoridade, o seu trabalho. E esse homem de Deus, ele disse assim para o rei: eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa do teu pai deixaste os mandamentos do Senhor e seguistes a Balaim. Em outras palavras, ele disse assim: você abandonou o seu Deus. E é por isso que eu estou aqui. Sabe, eu creio claramente que Deus nos está chamando para um grande momento na história. Está nos levando, nos mudando, um após outro. Porque o Senhor, Deus poderoso, Ele sabe que você é um homem e uma mulher de coragem. Porque a coragem não vem das nossas próprias forças, mas a coragem vem da nossa dependência do Senhor. É o que o apóstolo Paulo fala: porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, amor e moderação. Está em 2 Timóteo 1,7. Aqui, Elias se levanta e diz: até quando vocês vão oscilar em duas opiniões? Povo de Israel, até quando vocês vão ficar uma hora adorando a Deus e uma hora adorando a Baal? Elias começou a dizer para aquele povo que se eles quisessem que um grande milagre acontecesse ali, eles precisavam fazer uma escolha certa. E essa é a primeira divisão dessa mensagem. É preciso fazer uma escolha certa. É por isso que no verso de número 21, ele faz esse grande questionamento. Quando somos confrontados, como está essa palavra que está nos confrontando, eu fico pensando, é muito mais fácil seguir o Deus do mundo, o Deus desse século. Sabe por quê? Porque o Deus desse século, Baal, ele não se importa se você é fofoqueiro ou fofoqueira. Baal, o Deus desse século, ele não importa se você é lascivo ou não, se você é sensual ou não. O Deus desse século, que é Baal, ele não se importa se você é mentiroso ou mentirosa. O Baal, o Deus desse século, ele não está
se importando se você está cobiçando a mulher do próximo ou o homem da próxima. Baal, ele não está nem aí se você adora ele com um coração rancoroso. Baal não está nem aí se você está adorando a ele com pecado. Se você é vingativo, invejoso, beberrão, avarento, Baal não está nem aí. Mas o meu Deus, o Deus de Elias, o seu Deus, ele faz uma exigência. É que eu e você vivamos em santidade. Ele se importa sim. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Mas há uma outra lição que eu quero ver com você, que está no verso 30 e 31. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E o povo se chegou a ele. E Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Tomou 12 pedras, segundo o número das 12 tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Meu querido e minha querida, se você quer um milagre no altar, na tua vida, é preciso primeiro restaurar a sua vida, restaurar valores, restaurar princípios, restaurar na sua vida. Nós precisamos restaurar coisas tremendas aqui na vida da nossa igreja, nos nossos relacionamentos. Nós precisamos sim de uma igreja que faça cada vez mais diferença na cidade. Nós queremos Londrina alcançada pelo poder de Deus. Nós temos que sim clamar por uma restauração do altar na nossa pátria, que está tomando um caminho tão difícil. Restauração do altar. E ninguém consegue passar por essa restauração do altar sem que a alma deseje, queira o mover do Espírito Santo na sua vida. Veja só, eu falei em avivamento aqui hoje. Não é uma coisa natural na vida da igreja. Os grandes avivamentos acontecem quando a igreja fica insípida, sem sal, quando ela já não consegue mais fazer tudo aquilo que ela precisava fazer. Deus não permite que as portas do inferno venham prevalecer sobre uma igreja. Antes, pelo contrário, antes que ela morra, antes que ela pare, antes que as vidas morram, antes que as vidas parem, Ele sopra do seu espírito num grande e poderoso avivamento. Aleluia! Glória a Deus. E é isso que tem acontecido ao longo da história. Nós temos nos preocupado muito com denominação, com regrinhas, com discussões teológicas, por mais profundas que sejam. E temos deixado de viver uma espiritualidade tal, com qualidade tal, que as pessoas possam olhar em nós e falar assim: ali está indo um homem de Deus, ali está indo uma mulher de Deus. É só isso que pode mudar a história de Londrina. É só isso que pode mudar a sua vida. E é para isso que Deus colocou isso no meu coração e me fez lembrar aqueles anos que eu fiquei no banco de cadeira estudando os avivamentos da igreja. Em 3 palavras, quando a igreja parecia que estava morta, Deus soprou o avivamento da reforma. Quando parecia que estava tudo acabado, que já não tinha mais o que se fazer, por volta de 1727, na Escócia, Deus soprou um grande e poderoso avivamento ali. O clero já estava
todo degradado, já não havia mais solução. Mas Deus deu a solução dele para aquela pátria. Soprou um grande e poderoso avivamento. Assim aconteceu em 1735, nos Estados Unidos, com Jonathan Edwards, na rua Azusa, quando um poderoso avivamento do Senhor soprou ali. Assim aconteceu na Inglaterra, em 1739, com John Wesley, Charles Finney, George Whitefield. Assim aconteceu na Irlanda, em 1859, no país de Gales, em 1904, com Ivan Roberts. E daí para frente, meu querido, minha querida, Marília e Londrina. Aleluia! Eu quero citar só um grande homem, Dr. Martin Lloyd Jones. Homem, pastor titular da igreja da Inglaterra, de Westminster, grande escritor, um homem que defendeu a igreja de toda a teologia errada, por isso foi considerado um dos puritanos também da igreja. Estou falando de uma pessoa que tem realmente uma experiência profunda com Deus, com o Espírito Santo. E ele diz assim, no seu livro Avivamento, da editora Pes. Ele escreve assim, um dos relatos dele. As pessoas estão em agonia de alma, gemendo, chegam a chorar, soluçar e agonizar audivelmente. Entretanto, nem sempre se limita a isso. Há ocasiões em que as pessoas estão tão convictas e sentem o poder do Espírito, de forma que desmaiam, caem no chão, têm até convulsões físicas. E às vezes as pessoas parecem cair num estado de consciência, numa espécie de transe, e podem permanecer assim por horas. Sabe, queridos, esse silêncio representa para mim muita coisa. E o que eu quero, na verdade, é muito mais do que um silêncio. Eu quero viver um grande momento na minha vida. Porque avivamento para mim é quando a alma sedenta começa a entender que ela não pode mais ficar em casa. Ela tem que vir para os cultos. Que ela já não mais se contenta com o jornal, porque ela quer ler a Bíblia. Não quer mais dormir, ela quer orar, ela quer buscar a palavra de Deus, quer ouvir de Deus. Quando a alma sedenta, ela não quer mais ficar para o lado de fora do templo, mas ela não vê a hora de entrar para assistir um culto, para poder adorar e glorificar ao Senhor. Quando ela está disposta a viver uma vida cristã e afastar-se do pecado, afastar-se do mal, quando ela está disposta a viver fielmente com o Senhor Jesus Cristo e abandonar toda desobediência. Daí começa o sopro do Espírito Santo. É aquilo que diz Isaías 44:3. Porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. É promessa de Deus esse versículo para a tua vida, para a minha vida. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! É quando, na verdade, começam a acabar os adoradores voadores. Conhece algum adorador voador? Pois é. Enquanto está todo mundo adorando e buscando a Deus, ele está voando. Ele está longe, distante. Está pensando em muita coisa, mas menos em adorar a Deus. Vai começar a acabar
os adoradores preguiçosos, que não gostam de adorar o Senhor com as palmas. Todo mundo fica em pé, ele fica sentado, porque é um desperdício ficar em pé. Sabe, meu querido, aquele adorador seletivo acaba. Eu só canto a canção que eu gosto. A canção que eu não gosto, eu não canto. Começa a acabar isso na igreja. Começa a acabar aquele tipo de adorador que fala assim, eu vou adorar só em espírito. E ele fica quietinho no banco. Não dá glória a Deus, não dá aleluia, nada. Vai acabar. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo vai nos agitar tanto, vai nos levantar em poder, que vai nos levar realmente a adorar em espírito e em verdade, por causa da presença dEle no meio da igreja. Aleluia! E eu quero dizer uma coisa para você. Sabe o que eu quero dizer para você? Fica perto desse homem, dessa mulher, desse adorador, porque o fogo do céu vai descer sobre a tua vida, a vida dele. Aleluia! Assim a célula muda, assim a sua disposição de servir a Deus muda, assim tudo muda na tua vida. Você vai ficar alegre, feliz, contente, porque você sabe que você está sendo cuidado por um Deus maravilhoso. Você vai estar cuidando de pessoas, de outras vidas, porque você sabe que Deus vai fazer isso por você. Não vai ser um fardo, vai ser uma alegria. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Verso 38, terminando, verso 38 e 39. O verso 38 e 39 diz assim: então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras. Elias, olha, ele disse, Senhor, responde o clamor do meu coração. Ele não ficou insistindo para o fogo descer, não. O fogo caiu literalmente. É Deus quem quer fazer a obra, meu querido, minha querida. Não existe. É preciso ter fogo no altar para ter sacrifício. E não existe sacrifício se não houver o cordeiro, se não houver o animal. Jesus fez isso por mim e por você. Ele foi à cruz. E lá na cruz, ele morreu no meu lugar e no seu lugar. Em Hebreus 9, 22 está escrito que sem derramamento de sangue não há perdão. E a remissão de pecados ou o perdão, ele é dado pelo próprio Senhor Jesus Cristo, através do próprio Espírito que age em nós. Vou dar um exemplo para vocês no texto. Elias sabia disso. Sabe o que ele fez? Falou, pega a água, molha aqui o altar. Molha o altar, e veio pela primeira vez, e veio pela segunda vez, e veio pela terceira vez. Aquilo ficou uma água só. Porque a água, ela purifica. Meu querido, as pedras do altar que foram montadas eram pedras brutas. Assim como eu e você somos pedras brutas espiritualmente falando, nós precisamos ser lapidados, nós precisamos aprender a andar na unção e no poder e na autoridade do Espírito Santo. E sabe o que aconteceu? Aquelas águas começaram a penetrar nas fendas daquele altar, e toda a gordura queimada, toda a sujeira que tinha naquele altar, começou a ser purificado, limpo. É o que Jesus Cristo faz na nossa vida.
Ele nos purifica de todo pecado, é o que está escrito em 1 João 1:7. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. É o Espírito Santo quem faz isso. No verso 9, ele diz: se nós confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Só tem uma forma do fogo do Senhor descer sobre a sua vida. O altar do Senhor e trazer purificação. É através da confissão e arrependimento. É através disso. Somente através de uma decisão sua de mudar. E dizer: Senhor, eu não estou satisfeito com a vida que tenho levado. Eu preciso desse fogo no altar. Eu preciso dessa purificação. Então, meu querido, minha querida, o Senhor Jesus, o Espírito Santo, vai ajudar você a mudar a prática diária da sua vida. Ele vai começar a transformá-la interiormente. Mas essa decisão, ela é muito importante e precisa ser tomada hoje. Porque a mão do Senhor está nesse lugar para nos trazer uma unção de renovo, uma unção de bênção. Há uma palavra grande de advertência. E a grande palavra está em Apocalipse capítulo 2, verso 4 e 5. Quando o Senhor Jesus diz de uma forma tremenda isso ao meu coração e ao teu coração. E ele fala: lembra-te, pois, da onde caíste. E arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. E ele diz no verso de número 4: tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. A palavra pode ser dura, mas é uma palavra de amor. É uma oportunidade para que você se coloque na presença do Pai e peça o fogo do céu que consuma, que queime, que limpe, que purifique e que te dê uma semana abençoada, uma vida abençoada e que você caminhe em vitória. Quem pode fazer isso? Só Jesus e o seu poder. Volta ao primeiro amor, meu filho, minha filha. É o que ele falou aqui, fez aqui com o povo de Israel. Ele falou: Elias, vai atrás desse povo. Esse povo vai ser castigado. E o Senhor coloca de uma forma tremenda, nos chamando a um mover tremendo. Eu quero terminar essa palavra com Leonardo Ravenhill, que é um escritor. Quando eu cheguei aqui em Londrina, na Igreja Central, há 15 anos atrás, a Wanda, esposa do reverendo Osni, estava estudando esse livro com um grupo de pessoas. E nesse livro, algo me falou profundamente. E lá naquele livro diz o seguinte: avivamento. Na sua vida, na minha vida, por que não acontece? Talvez não aconteça, porque você mesmo está impedindo. O que pode estar impedindo um grande mover do Espírito Santo na sua vida? Um grande derramar de fogo dos céus sobre a sua vida. Avivamento. Como diz o pastor Josué Gonçalves, começa no banquinho. Quando eu ouvi ele falar sobre avivamento, falar isso, eu fiquei preocupado. Como é que vai começar num banquinho? Ele falou: a gente pega o banquinho, a gente coloca aqui o banquinho,
E a gente diz assim: quem quer começar a confessar pecado, senta no banquinho e já começou o avivamento. Sabe, meu querido, é assim.